Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dois casos. O primeiro é um caso de dentes anteriores, então troca de coroas antigas, né? Aquelas coroas feitas com metal, embaixo com núcleos metálicos. Vamos fazer coroas de porcelana pura, todas feitas no Serec, então de forma virtual e fresadas e instaladas no consultório. E o outro caso, a gente vai mostrar um caso de protocolo sobre implantes, então uma prótese fixa sobre implantes, toda sobre implantes e componentes Straumann. Então um caso de reabilitação muito legal. Vamos lá, Jean? Vamos lá. Então esse primeiro caso, como a Morgana bem lembrou, é um caso que vai envolver aqui a parte estética. Essa paciente se incomodava então com esses dentes anteriores, ela já tinha eles reabilitados com materiais indicados naquela época, então realizados a partir de porcelanas sobre metais. E nos dentes laterais, então, ela já também tinha um comprometimento da cor devido a um tratamento de canal que ela já tinha realizado nesses dentes. Então, ela se sentia um pouquinho incomodada com esse formato dos dentes e com esse tipo de coloração. Tá? Uma vista um pouquinho mais aproximada, então a gente percebe agora com mais nitidez essas diferenças, tá? E até a própria adaptação compromete, às vezes, um pouquinho aí essa parte gengival, então isso até é uma luta para que a gente consiga recuperar, porque essa gengiva fica aí, tem a tendência de ficar aí um pouquinho inflamada por causa dessa pressão que realiza desses materiais nesses locais, mas a gente também consegue fazer a reversão desse tipo de situação. E aqui do lado, então, eu também comentei, são dentes que já têm um escurecimento decorrente de tratamentos anteriores, e aí, a partir das regiões dos caninos, ela tinha uma situação favorável, então por isso que a gente, nesse caso dela, a gente teve aí sugeriu a indicação para que ela mexesse só nos 4 anteriores, não em todos eles, porque não havia então essa plena necessidade. Uma vista oclusal, tá? Então aqui a gente percebe essa linha aqui um pouquinho escurecida por trás desse dente, é um indício da indicação que há uma estrutura metálica por baixo, que fica próxima então ao contato direto ao remanescente do dente, e em cima desse metal então é feita a aplicação da cerâmica. E por trás aqui então a gente vê com mais precisão, mais exatidão ali a passagem que o dentista realiza para fazer a realização do tratamento de canal. Uma vista inferior, ela também está aí em continuação com o seu tratamento ortodôntico nessa fase, logicamente hoje já fez a remoção. E aqui então a gente visualiza isso que a gente comentou, ó. Tratamento de canal realizado nesse dente, no dente vizinho e nesses dois dentes centrais, além das porcelanas feitas sobre metal, dita como metalocerâmica, que a gente comenta no meio odontológico, ela tinha então já 2 pinos também instalados nesses dentes, porque já havia um comprometimento muito grande já do remanescente dental, e esses pinos são pinos, pinos metálicos, que ainda nos dias de hoje, com esse boom hoje em dia da odontologia estética, acaba comprometendo. Então a gente também tem que ter a possibilidade de manter esses pinos em boca, porque há um risco muito grande de fratura, mas tem que tentar minimizar o máximo possível do comprometimento estético, então a gente tentar resolver isso da melhor maneira. De que forma a gente consegue mascarar isso, tá? Ela também tinha indicação do implante na região inferior, que a gente fez o planejamento a partir de exames que nem esse, que são as tomografias, imagens digitais que nem essa, a partir de um programa de computador chamado Dental Slice, que é para o planejamento cirúrgico do tratamento com implantes. Uma imagem virtual 3D e o posicionamento desses implantes sobre os cortes transversais e aqui pelo corte também panorâmico. Mas isso foi uma sequência do tratamento que a gente realizou para ela. Voltando então à parte anterior, como eu comentei com vocês, a hora que a gente tira aquelas coroas, então a gente é obrigado a recortar elas, porque elas estão cimentadas de uma maneira definitiva. Então a gente se depara então com esse tipo de substrato, que é a cor do dente, que acabou ficando decorrente do manchamento que foi gerado pelo metal, em função da própria alteração da cor, em função do tratamento de canal. A gente se depara com isso, mas quando a gente olha, o dente está com problema, está estragado, tem que tirar, não tem nada disso. É uma cor que ele acabou manchando e tomando esse tipo de cor. Logicamente hoje não se usam mais esses materiais metálicos e tal, a gente pelo menos na clínica acaba não utilizando mais, acaba realizando através de pinos de fibra de vidro e restaurando, pode ser que na cor do dente, já o remanescente da parte interna do dente, mas isso é logicamente um histórico de uma odontologia mais antiga, e que a gente não tem como aqui corrigir, a gente vai ter que conseguir então minimizar esse tipo de situação. E os dentes do lado então, a gente vai envolver eles no tratamento, porque como vocês percebem aqui tem agora uma alteração da cor muito grande, se comparado com o dente lateral. A gente vai fazer uma simulação já, vai acabar então criando para ela um provisório, porque agora quando a partir do momento que a gente remove a gente não consegue mais manter o que ela tinha antes, então realiza alguns provisórios.
já começa fazendo alterações de cor e de formato, logicamente sobre materiais de acrílico, são provisórios. Mas como a gente pode perceber aqui, ó, eu vou voltar um pouquinho a imagem, esse provisório aqui já me ajudou, auxiliou no quanto que eu quero fazer de desgaste nos dentes vizinhos, ou seja, eu consigo ser mais conservador. Ao invés de fazer um preparo, às vezes mais invasivo, eu consigo ser um pouco mais conservador, porque eu consigo seguir alguns parâmetros, tá? Então a gente vai fazendo as marcações, ó, entrou aqui um pouquinho sobre o dente, para a gente também conseguir mascarar a cor do fundo. Eu não posso, às vezes, fazer um desgaste muito conservador, porque senão vai ter a tendência de puxar a cor do fundo, mas a gente faz as marcações e depois eu vou lá refinando os preparos para tentar manter a maior quantidade de dente possível. Diferente, às vezes, de um dente que nem ela tinha desses anteriores, só estava o dente só em estado de raiz, ou seja, não tinha mais nada de dente, e ainda para poder criar um reforço foi feito um pino metálico. Aqui não, aqui é remanescente do dente dela mesmo ainda, tá? Então agora todos eles preparados, então agora vocês veem ainda mais a diferença de cores que foi gerada, tá? E aí então a gente faz para a instalação dos provisórios, então faz o preparo todo que envolve ali propriamente dito o preparo dental, se for o caso então aqui a gente fez o escaneamento e moldagens para poder ter o material de segurança e o paciente depois então vai para casa com provisórios. Se faz uma seleção de cor, então agora já baseado num dente natural aqui, tá? Então esse aqui é esse caninão natural e aqui são dentes provisórios, tá? E nesse caso, então, a gente partiu para o sistema CAD/CAM, a gente acabou realizando todo um trabalho virtual aqui nela. Faz isso aqui, então, uma tela do sistema, do CEREC. Então, do CEREC é o nome do sistema, dessa empresa chamada Sirona, que é uma empresa alemã. E, então, aqui a gente faz o layout do que a gente quer realizar como trabalho. A escolha do trabalho, que seriam coroas, o tipo de trabalho. Então, como a gente fez todo um projeto e um planejamento para chegar naquele formato de provisórios, a gente vai realizar uma cópia daquilo, só que agora não mais em acrílico e sim em porcelana. E aí determina o formato do dente. A gente está envolvendo aqui também alguns outros dentes, fazer um trabalho de onlay aqui e uma coroa também no dente molar, mas o foco aqui no caso está nesses dentes anteriores. Se faz um escaneamento dos provisórios em boca, que esses serão então a nossa cópia, porque a gente já provou isso em boca, o paciente gostou, está de acordo, ficou do jeito que ele gostaria, então a gente vai fazer uma cópia do enceramento. Então, aqui como vocês podem perceber, é um escaneamento feito diretamente na boca, porque a gente define o que é dente e o que é gengiva. Articula, então a gente tem os dois modelos, porque é importante poder ter o encaixe entre eles virtualmente, até para que possa fazer todas as avaliações necessárias no que diz respeito aos contatos proximais, contatos de oclusão, de mordida. Então isso tem que estar tudo bem de acordo. E aqui então a gente já está indo para o projeto daquilo que seria uma cópia daquilo que a gente fez anteriormente. Então essas cores aqui diferentes é porque a gente já realizou o formato daquilo que a gente gostaria. Vocês podem ver lá embaixo, tem uma cópia até fiel de cores. Então como vocês viram na imagem lá anteriores, que são aquelas cores escurecidas, algumas manchadas, parece de preto e tal. Copia aqui exatamente. Então, o que é um escaneamento? É como se a gente tivesse, então, uma câmera intraoral com acesso, logicamente, à boca, então uma câmera pequena, que nessa tela do computador, vou fazer uma simulação para vocês, como se nessa parte lateral aqui eu estivesse fazendo uma filmagem interna da boca e lateralmente aqui estaria se criando um modelo virtual automaticamente, no mesmo instante. Então, a partir daí a gente faz esses trabalhos. Então, é uma cópia muito fiel. Os dois dentes lá instalados, tá? Para poder fazer essa simulação. E aqui que é muito bacana, tá? O que normalmente a gente não tem na odontologia convencional, poderes para poder fazer esse tipo de avaliação antes de fazer a execução do trabalho. Convencionalmente, o técnico consegue medir o trabalho que ele realizou com espessímetros depois de concluído, depois de todas aquelas horas que ele já executou para fazer aquele trabalho. Nesses casos, hoje em dia, que envolve esse tipo de sistema, esse tipo de tecnologia, eu fiz aqui uma vista de perfil do meu dente, daquilo que eu idealizei, daquilo que foi projetado para o caso dela, tudo no sistema CAD. Então, o sistema CAD/CAM, que é o CAD, seria o design do projeto. Então, eu vou fazer uma avaliação desse trabalho, que as minhas máquinas, as fresadoras, vão ter que esculpir um bloco cerâmico para realizar isso aqui. Então aqui dá até para ver lá dentro, ó, tem o formato das brocas, que é o que vai acontecer naturalmente dentro daquele formato. Então a gente fez aqui um corte transversal para poder avaliar o quanto que eu vou ter de material de espessura aqui, o quanto que eu tenho de espessura aqui, se eu quero aumentar um pouquinho aqui essa parte de trás, se eu achei que ficou fina, ou se eu quero diminuir a espessura aqui porque eu achei que ficou grossa, ou se eu quero fazer alguma alteração, eu quero aumentar um pouco aqui, eu quero alterar formatos, eu faço isso tudo lá.
Quando eu chegar nessa parte aqui, por exemplo, que a gente está fazendo a avaliação, eu fiz essa checagem, se necessário as devidas alterações, e aí depois eu vou mandar então confeccionar meu dente. Então ele já vai sair exatamente daquilo que eu gostaria. A gente vai fazer os refinamentos da parte estética, de acabamento, de polimento, de brilho, mas toda a parte, ou seja, o grosso que é do trabalho, as máquinas vão fazer com muita precisão, tá? O que demora aqui, um caso que nem esse, uns 10 minutos, um técnico talvez estaria levando um período inteiro, um dia inteiro para poder fazer desde as etapas de moldagem, esperar o gesso tomar presa, poder esculpir um dente em cera, para depois mandar então fazer um formato daquilo que ele gostaria, fazer então os anéis, para depois poder injetar a porcelana, esperar. Então assim, é um processo muito demorado, tá? Com vários riscos de contaminação do material, enquanto aqui a gente acaba tendo blocos maciços, inteiros, prontos, pré-fabricados, que não passam por mais nenhum tipo de processo que nem esse que eu comentei com vocês, eles vão ser utilizados apenas para poder fazer a execução do trabalho final, tá? Um escaneamento, aquilo que vocês viram de uma foto anterior, essa é a realidade, então é uma precisão muito alta então, do que a gente tem por baixo desses remanescentes, esses contornos, isso aqui tem que ser muito bem delimitado e esses tipos de scanner hoje em dia conseguem copiar isso muito bem, tá? Lógico, tem aqui artifícios que a gente acaba utilizando, fios afastadores que auxiliam nesse trabalho, mas que é de uma odontologia hoje do dia a dia, que se fosse para fazer moldagem ou para fazer escaneamento, a gente acabaria utilizando da mesma maneira, tá? O trabalho então já definido no sistema CAD/CAM, o bloco que eu falei para vocês, então isso aqui é um bloco numa imagem virtual, logicamente é um bloco maciço, mas o que essas cores diferentes? Os blocos hoje em dia eles existem de todas as cores, tanto cores monocromáticas como policromáticas, ou seja, em degradê, e essa imagem aqui é só para me situar naquilo que eu quero com relação a uma tonalidade. Vamos dar um exemplo. Eu escolhi uma cor dentro da escala que existe de odontologia, uma cor A1. Só que próximo da pontinha do dente, que é aqui em cima, ele é um pouco mais claro. E próximo da gengiva, que seria aqui, ele é um pouquinho mais escuro, ou seja, um pouquinho mais amareladinho. Aí eu já consigo situar então o dente dentro do bloco, vou lá, faço a seleção desse bloco, que seria um bloco policromático, e ele já vai me dar então um dente naturalmente com tons degradê. Isso acontece tudo automaticamente. Uma ideia de como é que é nessa visão tridimensional, onde é que esse dente se posiciona, porque essa imagem aqui às vezes fica um pouco difícil de entender, como é que é essa posição, onde é que é esse dente. Nessa imagem, então, fica um pouco mais compreensível. Ó. A gente está mexendo no dente anterior, esse dente anterior tem que se adaptar naquele formato. Esse bloco é o bloco que vai ser preso numa fresadora que vai usinar, que vai fresar esse dente para chegar nesse resultado aqui. E aí a cor aqui, logicamente, é para a gente poder se situar na posição certa do bloco. As cores existem todas elas hoje em dia para os blocos cerâmicos. Né? Uma outra imagem, ó, uma outra vista até, dos 4 anteriores que a gente está mexendo, trabalhando nesse aqui, e os tons degradê que vão acontecendo no sentido da parte da pontinha do dente para próximo da raiz. Então a gente tem os modelos, porque a gente prefere fazer a adaptação deles sobre o modelo, porque fica fácil para o técnico poder dar acabamento, fazer textura, fazer os contornos necessários, simular cada vez mais a naturalidade e a proximidade do esmalte dental. Uma vista lateral, ó, a gente percebe aqui ó, a textura do dente, essas curvaturas, essas angulações, a máquina consegue fazer tudo isso, mas a gente ainda acaba utilizando um técnico para dar todo um refinamento de detalhes e para cada vez mais poder personalizar o seu trabalho, porque a gente acaba criando características e em conversas íntimas com cada cliente, cada um expressa a sua vontade e a gente então transfere essas vontades aqui para esse formato, para essa textura de dente. Mas essas imagens aqui, a gente então consegue ter características bem naturais, bem próximas de dentes naturais. A gente vê resultados de trabalhos que ficam muito planos, muito retos, que não são de formatos com características de dentes naturais. Ou até às vezes o meu próprio paciente, eu não quero aquele dente com cara de dentadura. Isso, a gente vira e mexe e acaba escutando esse tipo de situação. A parte interna, como vocês viram lá no começo, então não tem nada de metal, como a gente percebe aqui, caracterizou, mesmo que é por trás, que acaba pigmentando por trás para deixar com características mais naturais, que é o que deixa bem personalizado o caso. Então, retomando lá o começo, para chegar até a fase da finalização, então olha o quanto que a gente tem que colocar de material para poder mascarar bem aquele fundo, tá? Porque ela tem um fundo muito escurecido e, logicamente, depois uma diferença muito grande nos dentes laterais. Então, tem que haver uma compensação muito grande.
A gente faz isso logo, essas imagens aqui machucam aqui um pouquinho a gengiva por causa da cimentação, é normal no momento, tá? Mas a gente acaba tendo características do que antes ela tinha perdido aqui translucidez, tamanho, formato, a gente acaba recuperando toda essa realidade. E aqui, de novo, passou por todo um processo de uma odontologia 3D, hoje em dia, que a gente pode falar, a partir de imagens tridimensionais, de escaneamentos intraorais, fresagem de blocos cerâmicos, e esse aqui seria então o workflow ou o caminho do trabalho que a gente acaba utilizando na odontologia atualmente. Escaneamento intraoral, design das peças feitas todas no computador, para depois na cimentação em boca.